Gente, vamos continuar falando aqui de eleições americanas. Joel, daqui a pouquinho eu te passo a palavra, vou só seguir aqui com a nossa pauta, a gente vai ter bastante tempo ainda de falar mais sobre esse tema. Vini, o presidente Jair Bolsonaro tem se manifestado sobre a eleição americana? Sim, Joel. Sim, Paulo, perdão. Ontem ele se manifestou em duas oportunidades em conversas com apoiadores, uma vez pela manhã e outra pela noite. E ele manifestou esse apoio mais uma vez e a torcida pelo presidente Donald Trump diz que isso não se trata de uma interferência. Vamos ver o que ele falou. Você sabe a minha posição. É clara, isso não é interferência, tem uma boa política com o Trump. Espero que ele seja reeleito, né? Paulo, e ele também disse que o bom relacionamento entre o governo dele e o governo do Donald Trump também acaba incomodando muitas pessoas. Fez críticas também ao candidato democrata Joe Biden por essa pressão ambiental ao governo brasileiro. Vamos ver. O candidato democrata, né, em duas oportunidades falou sobre a Amazônia. Aí você está querendo para o Brasil? Pô? Aí sim, uma interferência de fora para dentro. Pois é, Paulo, e à noite também em conversa com apoiadores, ele reforçou a torcida pelo presidente Donald Trump, disse que a esperança é a última que morre e ao ouvir de um apoiador que Trump vencerá, ele disse, Deus te ouça. Boa, Vini. O Zé, pergunta para você agora. Vamos imaginar que o Biden venha a vencer as eleições americanas. Você acha que o governo brasileiro se manifesta de imediato? Pois é, olha, 2 pontos já estão definidos por aqui. O primeiro é que, mesmo se não for eleito, Donald Trump estará confirmando um posicionamento muito firme dos americanos e é uma tendência que acaba se projetando aqui para o Brasil, ou seja, garante esta posição do presidente Jair Bolsonaro. Eu disse que logo depois da vitória do Donald Trump, né, na eleição dele, eu conversei com Jair Bolsonaro, deputado federal, e ele dizia, olha, isso me favorece porque eu sou uma espécie de Trump brasileiro, foi o que ele me disse quando era deputado. Ele, aí nesse caso, ele expõe a sua opinião pessoal, né? E de uma maneira bem contida. Não acreditem naquela história, o presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado, foi controlado para não falar. Não, ele sabe o que fala e não há controle. E ele expressou a sua opinião pessoal, mas veja bem, quando se tratou da disputa pela presidência dos Estados, da Argentina, ele foi muito mais firme em defesa do Maurício Macri, né, contra o Alberto Fernandes. Chegou a dizer que a Argentina se transformaria numa nova Venezuela. Desta vez, ele foi bem comedido, dizendo apenas que torcia pelo Trump, todo mundo sabe disso. Mas os aliados do presidente aqui já garantem de que a postura do Brasil será diferente, de que mesmo se o Trump se eleger, ele vai ter mais atenção com os democratas, porque é uma força muito grande também no parlamento e na política norte-americana, influencia muito, então não dá para brigar nem com um lado nem com o outro. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro foi até comedido e fez uma defesa de que todo mundo conhecia, mas o Brasil está pronto, viu, Paulo, para retomar as relações com qualquer um dos dois. A eleição foi muito dividida para tomar uma posição firme em termos de país. Professor, aproveitando mais uma vez aqui a sua presença no Morning, vamos pensar em 2 momentos diferentes. Esse que a gente está vivendo agora, onde a gente não tem um vencedor aí oficializado nas eleições, e depois de oficializado o vencedor. Qual deveria ser a postura diplomática do Brasil nesses 2 momentos, tanto que a gente está vivendo agora, quanto depois? Olha, é bem conhecido, né, que a postura diplomática do governo brasileiro é de como o presidente acabou de dizer que vocês mostraram, de uma proximidade com o governo Trump, né? Eu gostaria de deixar bem claro que eu acho que a diplomacia brasileira não vai deixar, para usar a expressão clássica, deixar de cair na real. Vamos imaginar, né, que a eleição consagre o nome de Biden. Com a devida calma diplomática, será feita a comemoração, será feito o parabéns oficial. O que é que vem no dia seguinte? Olha, eu gostaria de lembrar para todos, né, que uma máxima que é muito antiga. Países, nações, não têm amigos. Nações só têm interesse.
De alguma forma, o Brasil, que é a 9ª economia do mundo, não adianta a gente esquecer disso, que é um produtor responsável de uma quantidade de produtos que interessam ao mundo, de alguma forma, o Brasil é um mercado consolidado e agregado de quase 200 milhões de pessoas. Isto interessa a qualquer investidor. Se os Estados Unidos, por qualquer razão, decidirem fechar os olhos ao Brasil, eu não tenho dúvida alguma que outros abrirão os olhos. Isto não é interesse do investidor americano. Claro, há uma tendência de uma diferença política, de uma diferença quase ideológica. Tudo isso vai se acomodar quando o bolso falar mais forte. Não adianta nós taparmos o sol com a peneira. A realidade brasileira é de um país interessante para investidores. É um país organizado. Não é assim que tem no resto do mundo. Este fato vai contar, seja o nome do inquilino da Casa Branca Biden, seja o nome do inquilino da Casa Branca chamado Trump. Perfeito. Professor Joel, a bola está contigo agora. O presidente Bolsonaro disse que não foi interferência, né? Ele falar da eleição americana, e de fato não foi, não vai interferir em nada, o pronunciamento dele, ele não vai mudar em absolutamente nada no transcorrer aí da votação americana, que inclusive já foi. Eu lembro, no caso argentino, acho que o Zé Maria trouxe bem essa memória, ali sim a gente tentou ter um impacto mais relevante no resultado, né? Lembra que chegamos ao ponto do Bolsonaro e do Paulo Guedes falarem de uma possível moeda comum Brasil-Argentina ali de 2019, algo que evidentemente nunca vai existir, mas eu acredito que foi uma tentativazinha de ajudar um pouco o Macri ali, mas que acabou não dando certo. Agora, não sei se é uma coisa muito inteligente para o Bolsonaro estar falando isso, né? Torcendo para o Trump a essa altura. Eu sei que o filho dele, inclusive, que por ser filho deveria estar cuidando melhor do que fala também, e tem um papel preponderante nas nossas relações internacionais. O filho, Eduardo Bolsonaro, já deu eco até o discurso de fraude eleitoral, um negócio maluco, assim. Então isso nos alinha a um candidato que pode perfeitamente perder. E se perde, a gente tem mais um ruído aí. Não que isso vá mudar fundamentalmente nossas relações, mas se o Biden ganha, depois do Bolsonaro fazer campanha para o Trump, depois do nosso príncipe real, Eduardo Bolsonaro, dizer que foi roubado, isso só dificulta, isso só piora para a gente normalizar e ter uma boa relação com os Estados Unidos que a gente vai seguir querendo ter, mesmo que o presidente seja o Biden. Então, não acredito que esteja sendo uma tacada muito inteligente do nosso presidente se colocar desta maneira, como torcedor tão forte, numa eleição que o lado dele pode perfeitamente perder. Okay. Por fim, eu só queria retomar uma coisa bem breve que o Adriles tinha falado lá atrás, de que a gente tem uma eleição entre uma elite urbana, né, e o povo, a classe média rural. Não vamos esquecer de uma coisa, gente. O Biden, seja qual for o resultado dos delegados, o Biden vai ter uma sólida margem do voto popular. A maior parte dos eleitores dos Estados Unidos está votando no democrata. Que se concentra nas costas. A elite vota nos democratas? Bom, então a elite é maior do que o resto da população? A elite é maior do que a população classe média? Não é assim, né? Calma. Evidentemente, tem muita gente de classe média que vota no Biden. A maioria da população dos eleitores votou nele. Os centros populacionais se concentram sobretudo nas grandes megalópolis, Nova York, Chicago, Los Angeles, Califórnia. Sempre foi assim. Por isso que tem esse colégio eleitoral, pelo menos, e que eu discordo, né? Porque para dar um equilíbrio maior, senão as costas leste e oeste dos Estados Unidos elegeriam todo o presidente. E é onde está exatamente esse cinturão de uma riqueza maior, de pessoal que está ligado a empregos de serviços. Esses têm mais tempo para preocupar com pautas realmente identitárias, porque eles não precisam de emprego. Agora, o grosso da população, da classe média, sobretudo classe média mais baixa, esse sim está interessado em mercado de trabalho. Agora, eu queria dizer o seguinte em relação à política externa, né, Paulo? O Biden não é exatamente o Alberto Fernandes, nem é o Evo Morales, nem é o Hugo Chávez, coisas assim de presidentes de países ultrassocialistas, que agora estão ultrassocialistas, que estão promovendo, como o Bolsonaro alertou, miséria, segregação e piora na qualidade de vida substancial, quando não tortura e morte, como no caso da Venezuela. O Bolsonaro alertou para isso tudo e é isso que está acontecendo nesses países. Agora, o Joe Biden foi presidente das relações exteriores do Senado.
Então, talvez essas ameaças, vamos acabar com os produtos brasileiros, vamos boicotar a Amazônia, talvez tenham sido basófias de um candidato que queria se colocar ao lado dessas minorias identitárias, da qual faz parte a Kamala Harris, a falsa negra, né, vice-presidente dele, que essa sim, uma radicaloide completamente insana, talvez para regimentar esse público de maneira mais coesa. Ok, Adriles. Então, talvez ele seja diplomaticamente mais afeito. Agora, o Bolsonaro torcer pro Trump, dizer que está torcendo ainda, todo mundo sabe, ou seja, ele vai mudar o discurso de uma hora para outra, não teria o menor sentido. Deixa eu me despedir do nosso Zé Maria Trindade. Zé, abração para você, muito obrigado por tudo aí. Ó, qualquer coisa a gente vai te ligar, você entra ao vivo aqui para dar notícia pra gente, hein, Zé? Estamos aqui, roendo unhas e acompanhando. Muito obrigado. Valeu, Zé, abração.